Ai, meninas, vamos lá então, né? Eu vou fazer uma oração para a gente começar, tá bom? Estou muito feliz que todas vocês estão aqui. A Bíblia é sempre muito maravilhoso, né? Paizinho amado, Paizinho querido, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor preparou para nós, Deus. Senhor, nós te convidamos para estar aqui no nosso meio, Senhor. Pai, para aprender mais da tua palavra, Jesus. Dá-nos conhecimento, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, Pai, dá-nos clareza, Pai. Que nós venhamos ter revelações, Pai, vindo diretamente de Ti, Senhor. Que nós possamos aprender, Pai querido, e estar, Senhor amado, cada dia te conhecendo melhor, Pai, ouvindo a Tua voz, Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Nos abençoa, Senhor. Esteja conosco do começo ao fim dessa reunião, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Hoje a gente vai estar estudando, nós vamos estar lendo Atos 9 e 10. E eu vou começar a ler e a Adri vai ajudar a gente. Vocês também, que vocês tiverem para acrescentar, perguntar, meninas, fiquem bem à vontade. É para isso que nós estamos aqui, para aprender. E vocês aproveitem que a Adri está aqui hoje, fazer pergunta para ela. Ai, Senhor, porque a Adri, ela é uma bênção. Ela sabe uma porção mais profunda do que eu. Não, a gente aprende juntas. Tá bom, tá bom. Ai, vamos lá então. Deixa eu só abrir meu iPad aqui para ver. Para ver as minhas anotações aqui. Que eu esqueci de abrir, perdão. Ok, Atos 9, capítulo 9, versículo 1. A gente vai começar a ler sobre a conversão de Paulo. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente a luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora, levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu e nem bebeu coisa alguma. Odri, eu quero ler hoje e vou deixar você falar um pouquinho, porque eu estou ansiosa, querendo ouvir tudo que você tem para falar sobre esse capítulo, porque tem pedacinhos, né, muito preciosos de várias lições que a gente pode ter para a nossa vida. E você tá bom ler até aqui ou você quer mais? Eu acho legal a gente ir por partes, né? Porque assim acho que a gente aproveita mais os versículos, né? Exatamente. Esse pedaço, acho legal. É tão interessante, né? Também já estava lendo isso antes, meditando de novo mais um pouco, né? Nesse capítulo. E a gente fica assim, cada vez que a gente lê, a gente acha alguma coisa que salta nos olhos, que é super interessante, a gente vê por outros ângulos, né? A palavra de Deus, né? Que se renova todos os dias. E aí a gente vê aqui que nesse caso a gente leu de antemão, né? Nos outros
que Saulo é alguém que persegue os cristãos, né? Mas se você for um pouquinho mais profundo na história de Saulo, né? Até então Saulo, né? Ele era alguém que perseguia os cristãos, mas ele era muito sábio, extremamente sábio, na palavra, inclusive. Ele tinha muito estudo, ele tinha todo o conhecimento que você pode imaginar, dentro da palavra e fora dela, de estudos mesmo. E ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, se não estiver enganada, aos pés de Gamaliel. Então, assim, ele era um homem muito instruído, muito instruído. Então, quando ele matava, quando ele perseguia também em nome de Deus, né? Porque ele não acreditava em Jesus até então, né? Ele não tinha esse entendimento. Então, ele estava ali sendo perseguidor dos cristãos e ele colocou o terror, literalmente, né, na vida dos cristãos que estavam nascendo ali como cristãos naquela época. E os cristãos tinham medo dele, muito medo dele, porque ele fez parte da morte de Estevão. Nós lemos que ali ele estava aprovando, ele estava junto, né, na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. E depois disso, né, a gente vê ele pediu carta, né, para poder ir atrás dos outros cristãos e realmente eliminar quem ele encontrasse pelo caminho. Era essa a missão dele, né? E é bem interessante aqui que quando ele vai nessa missão, o Senhor, né, o próprio Jesus interrompe ele ali no meio, fazendo ele literalmente cair do cavalo e não permanecer no propósito ao qual ele tinha saído, né? E a gente vê aqui que o próprio Senhor fez, né, com que uma luz descesse brilhante do céu, né? E ele caiu no chão e ouviu a voz do Senhor. Então, o que eu vejo aqui, o que a gente pode aprender, né? Uma das coisas, e se você tiver outra visão desse texto também, você pode partilhar, mas uma das coisas que eu acho que a gente pode aprender, assim, bem aqui nesse texto, é que, assim, uma das coisas é que tem pessoas, porque, assim, se existe uma pessoa que era improvável, talvez fosse ele, né? Às vezes nós nos sentimos, né, tão improváveis, né, em várias áreas da nossa vida para cumprir o propósito do Senhor. Mas se a gente for ver Saulo ali, até então Saulo, ele era um dos mais improváveis ainda. Ele era um perseguidor dos cristãos, né? E o Senhor muda totalmente a trajetória, a história dele, literalmente derrubando ele do cavalo. Né? Ele caiu do cavalo, então não sei se essa frase que a gente às vezes fala, ele veio daqui, mas ele literalmente caiu do cavalo. E a gente pode também trazendo assim para o nosso dia a dia, que existem pessoas que nós vamos olhar e julgar como improváveis para o Senhor. Talvez seja uma pessoa que nós nunca vamos chegar para falar do Senhor para ela, por causa da postura dela, né? Porque a postura dela é um assassino de cristãos. A fala dela é um assassino de cristãos. Ou é uma pessoa que bloqueia e não quer ouvir nada da palavra do Senhor. Entende? Então, pessoas que às vezes nós não vamos ter essa acessibilidade para chegar. Então, eu acredito que uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo nesse versículo é que existem pessoas que o próprio Senhor vai ter que chegar. O próprio Senhor vai derrubar. O próprio Senhor vai falar o que precisa ser ouvido. Porque dependendo do coração, de como está o entendimento daquela pessoa, o nível do coração daquela pessoa, só o Espírito Santo sabe como convencê-la. Só o Espírito Santo sabe como fazer com a vida daquela pessoa. Às vezes, se a gente for, dependendo do caso, tá, gente? É muito específico. Dependendo da pessoa, do caso, às vezes nós não vamos ter acessibilidade, né, de chegar e falar. Por quê? Ele está, vamos pensar um pouquinho. Ele estava lá no discurso de Estevão. Estevão, as pessoas olharam para ele e viram ele como um anjo. Ele tinha autoridade no falar. Ele falou da palavra, ele colocou a palavra de uma forma linda ali. E Paulo estava lá. E Paulo não foi tocado por Estevão. Entende? Então, assim,
pode sim, né, acontecer de pessoas não ser tocado com uma pregação linda, que talvez você foi tocado, que você foi levantado, que você vai chorar e se arrepender e cair em arrependimento e se converter ao Senhor, ou pessoas que você vai enviar uma mensagem, ou você vai ser a mensagem para aquela pessoa e de repente não vai ter ainda aquele toque. Talvez ali teve uma semente, talvez ali com Estevão foi plantada uma semente. Talvez no coração de Paulo, nossa, esse moço é corajoso. Ele está aqui para ser morto, mas ele está falando, ele com convicção naquilo que ele acredita. E ele está nos confrontando, porque eu acredito que ali Paulo foi mais confrontado do que outra coisa, ali naquele momento. Então, por isso, talvez ele tenha ficado com mais raiva ainda, né, dos cristãos, porque eles foram confrontados por Estevão. Mas, quem sabe ali já foi plantada uma semente, porque ali ele ouviu de Jesus, ali ele ouviu tudo que precisava ouvir. E agora, Jesus aparece para ele no meio do caminho, né? No caminho de Damasco ali, e sobrenaturalmente, talvez só dessa forma que ele pudesse, cegou ele para as convicções dele, cegou ele para aquilo que ele acreditava, para aquilo que ele enxergava até ali. É como se o Senhor falasse, agora eu vou te dar uma nova forma de ver. Agora eu vou lavar os teus olhos, eu vou fazer algo novo na sua mente, vou renovar a sua mente, coração, e quando você abrir os olhos, nada será como antes, né? E ele fica ali aqueles 3 dias que o Senhor envia ele para Ananias ali, e a gente vai ver já ao longo aqui do caminho, e ele fica 3 dias sem comer, sem beber, jejuando. É isso que eu ia perguntar. Esses 3 dias que Paulo ele ficou ali sem comer, foi um jejum que ele fez ou ele se absteve? Porque acho que não é bem claro, né? Na escritura, se foi um jejum que ele fez, mas pode ter sido um jejum que ele fez aqueles 3 dias. Eu acredito que Paulo, ele já era um homem que fazia isso, porque ele era devoto, ele já era devoto àquilo que ele acreditava. Então, eu acredito que ele já fazia isso. Eu não sei se foi um jejum intencional, sabe? Tipo, eu vou jejuar para o Senhor falar comigo. Talvez, não, ele não estava, talvez ele não estivesse entendendo nada, na verdade, do que estava acontecendo. Imagina as convicções dele indo por água abaixo. Imagina, né, a estrutura de mentalidade dele indo por água abaixo naquele momento. Imagina a crise que ele estava nesses 3 dias, interna, sem enxergar. Eu acredito que esses 3 dias foi para diluir dentro dele tudo que ele tinha vivido ali. Ouvido a voz, visto o clarão, visto o que ele viu, né? Então eu acredito que esses 3 dias foram talvez não tenha sido intencional, mas um jejum assim para entender, parar, eu estava errado. Era Jesus mesmo. Eu matei e era Jesus. Eu fui contra. Então assim, eu imagino assim o que Paulo sentiu nesses 3 dias com esse encontro com Jesus, né? Tudo dentro dele ruindo, tudo que ele aprendeu, tudo que ele acreditava ser verdade para ele, porque ele estava lutando por uma verdade que não era a verdade de Deus, não era a verdade que estava ali para ser. Então, o que o Senhor fez? Eu preciso desse homem com tanta convicção, com tanta gana, com tanta vontade. Eu preciso que ele entenda realmente que é a verdade, porque a verdade que ele pensa estar lutando não é. Então, eu preciso desse homem para mim. Eu preciso desse homem para o meu reino, para o meu exército. Porque do meu lado, ele vai lutar da forma certa. Então, eu acredito que esses 3 dias foram dias de desconstrução na vida de Paulo. Como é muitas vezes na nossa vida, sabe? Que o Senhor nos chama. E às vezes, assim, vamos colocar assim, às vezes o Senhor também nos dá um momento de olhar para dentro de nós e enxergar coisas em nós que talvez nós não estávamos enxergando, porque às vezes a gente se coloca em lugares de verdades, em lugares onde a gente acha que está
certa em algumas coisas, e aí o Senhor nos coloca, nos dá um chamado assim, para a gente olhar para dentro de nós da forma que Ele está olhando, para dizer assim, filha, não é bem dessa forma, essa não é a minha verdade. A forma com que você está lutando em meu nome não é a verdade, filha, não é assim que você faz o meu nome. Sabe, eu acho que o Senhor também de vez em quando nos coloca dentro dessas crises internas para a gente voltar a enxergar com a ótica dele, com o olhar dele. E é muito difícil quando ele nos coloca nesse lugar, né? Quando a gente olha para dentro de nós e a gente vê que tem coisas ainda ali que não é parecida com ele, ou que nós não estávamos nem percebendo que estávamos fazendo, vivendo, lutando verdades que não era a verdade de Deus, em nome dele. E a gente vê ainda muitos fazendo isso, né, hoje em dia. Sim. Então a gente precisa estar atento ao Espírito Santo, e quando ele nos confrontar, e se ele precisar nos derrubar do cavalo, para a gente ter o um encontro com ele, para a gente poder enxergar ele através dos olhos dele, e ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas que ele faça, que a gente caia do cavalo para a gente retomar, para a gente ter uma nova visão daquilo que o Senhor quer. Para que ele renove a nossa mente, o nosso coração, a nossa visão, para lutar em prol do reino e não ao nosso próprio favor. Porque muitas vezes a gente ora só por nós, só para nossa família, a gente faz algo em torno de nós mesmos. A obra, o meu ministério, o meu isso, o meu aquilo, não é sobre eu, não é sobre o meu, é tudo dele. Tudo é dele, tudo vem dele e vai para ele. Não é nada meu, não é sobre mim, não é só sobre a minha casa, não é só sobre minha família, não é só sobre minha igreja, sobre o meu ministério, o meu grupo, o meu isso. Não é. É sobre o reino, é muito maior do que nós, é muito maior do que eu, né? Estamos incluídas, mas é muito maior que isso. Então, tudo que o Senhor fizer através de nós não é sobre nós, é sobre Ele e sobre o reino dele. E nós precisamos entender que nós somos privilegiadas de poder estar nesse lugar, aonde Ele tem nos chamado. Mas também não adianta estar nesse lugar com a mentalidade errada, fazendo as coisas erradas em nome dele. Porque era assim que Saulo estava. E aí o Senhor chama ele, né? Chama ele ali para ele voltar para o lugar certo. Pode continuar, Jane. A não ser que você queira falar alguma coisa que você tenha. Não, só um parênteses. Vendo aqui que muitas das vezes a gente pode estar na nossa verdade, né? E acontece alguma coisa na nossa vida que a gente não entende, mas por que aconteceu isso? Né? Porque Paulo, ele caiu, né? Ele caiu e o Senhor falou com ele, né? Ele viu aquela luz forte e caiu. Então, muitas das vezes acontecem algumas coisas na nossa vida para que a gente venha enxergar e entender que não é daquela forma, né, de outra forma. E às vezes a gente não entende, acaba, né, reclamando ou achando ruim algumas situações. Mas o Senhor, ele tem suas maneiras de fazer, suas maneiras de trabalhar com a gente, né? E tudo que aconteceu com Pedro, com Saulo, realmente os 3 dias, eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Desses 3 dias, ele precisou para poder processar tudo né, e ficou totalmente cego, ficou ele os pensamentos dele, né? Para entender tudo que ele tinha feito. Então, é maravilhoso a forma que o Senhor faz. Muitas vezes é dolorido para nós quando nós estamos passando, mas no final vale a pena. Sempre é. Vamos lá, então. Versículo 7. 10, amiga. 10, verdade. Isso. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele.
O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que ele voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocarem o teu nome. O Senhor então disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Paulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Uau! Como é legal, né? Tipo, é legal porque nós estamos aqui hoje, 2000 anos depois, porque para Ananias não deve ter sido nada legal essa ordem. Meu Deus. Mas a gente vê a obediência, né? A obediência dele. Ele foi tão obediente, eu vejo aqui o quão obediente ele foi ao Senhor e como ele chegou ali. Ele não falou Saulo, ele falou irmão Saulo. Irmão. Antes de ter o encontro, de saber o que realmente tinha acontecido com detalhes, ele creu 100% no Senhor e já chegou lá chamando Saulo de irmão. Eu achei assim, eu falei, meu Deus, como nós precisamos, né? Como eu preciso confiar mais em Deus, ter essa certeza, né? Ousadia, né? Nessa ousadia. Sim, porque ousadia, exatamente. Embora ele tivesse medo, e ele teve, porque ele falou aqui para o Senhor, mas Senhor, né? Por que o Senhor está me mandando para lá, sendo que eu ouvi falar coisas horríveis desse Saulo, né, de Tarso, que está matando os irmãos de Jerusalém, ele tem autoridade para isso, né? E o Senhor está me mandando de encontro com aquele que tem autoridade para me matar, né? Olha só o que o Senhor faz, né? O que o Senhor pode pedir. Então, assim, mas aí quando o Senhor falou para ele, vá, porque ele é o instrumento ao qual eu escolhi para pregar a minha palavra. Então, assim, mais uma vez, né? É o instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios, aos reis, bem como ao povo de Israel. Então, ele foi escolhido para pregar aos gentios, tá? Que somos nós, e aos reis, e também ao povo de Israel. E por isso que eu falo, como Paulo era uma pessoa tão improvável, Ananias jamais poderia pensar que o Senhor fosse chamar Saulo para ser um instrumento escolhido dele. Então, o Senhor usa os mais improváveis para cumprir o propósito, né? Porque a gente depois vai ver até mais para frente, mas eu nem vou falar disso agora, deixa para mais para frente, porque a gente começa a ler e aí vem as lembranças, né, daquilo que a gente já leu lá na frente, mas eu não vou pular etapa aqui, vamos tentar se manter aqui. Mas a gente vê aqui, assim, o Senhor chamando uma pessoa improvável, e o Senhor dando visão já para ele, porque olha só, nesses 3 dias, além das crises que ele deve ter tido ali internas, né, da estrutura se ruindo, de tudo que ele viveu, ao mesmo tempo o Senhor ainda estava dando visão para ele. Imagina o susto que ele deve ter tomado a hora que o Senhor estava dando visão para ele, porque o Senhor deu a visão para ele antes de Ananias chegar. Mas aqui, ó, peraí, Ananias, cadê? O Senhor, no entanto, Ananias, porém, respondeu, mas eu quero ver um pouquinho antes aqui, ó. Havia um homem, um discípulo chamado Ananias, o Senhor chamou numa visão. O Senhor deu a visão para Ananias, né?
Sim, E aí, tá falando aqui para ele perguntar de Saulo, falando que ele estava lá, ele está orando neste momento. Então, olha só, nessa hora aqui, Paulo já tinha tido uma visão e já estava orando. Ó, mostrei-lhe numa visão do este momento. Então, quer dizer, ele estava orando e o Senhor já estava mostrando a visão para ele através das orações. sim, Que um homem chegava para ele e colocava a mão nele para que ele enxergasse novamente. Então, nem eu acredito que nesse encontro de Ananias e Saulo, nenhum dos dois mais estava com a guarda ali, né? Tava tudo com a guarda baixada já, né? Paulo já estava com a guarda baixada, ele era um homem, agora ele já estava vendo outras coisas, tendo visões, e o Senhor mostrando coisas para ele que talvez ele nunca tivesse visto na vida dele, em todo o conhecimento dele, né? Ele talvez nunca tivesse passado por isso, e agora o Senhor não está só dando a visão, mas está fazendo acontecer, se tornando real, né? A visão que ele tinha tido, porque logo depois Ananias chega e, irmão Saulo, eu estou aqui sim. para orar por você e fazer com que você enxergue, né? É lindas confirmações do Senhor, né? Enquanto ele está falando com um aqui, encorajando, mostrando, vai, mas ele já está falando com o outro lá que está esperando você chegar, né? Então, assim, e a gente vê isso, é tão lindo, porque por isso que a gente precisa, né, fazer aquilo que vem ao nosso coração. Até agora, há pouco tempo não, umas 2 horas atrás, eu estava aqui, aí eu vi que a pastora Vivi fez um post, né, lá e tal, e aí eu vi, na hora, meu marido estava conversando com a minha filha, eu falei, filha, eu vou mandar uma coisa para você agora. Tirei um print do post dela e mandei para minha filha. E na hora eu senti muita vontade de mandar para uma amiga lá do Alasca que faz um tempo que eu não converso com ela. E mandei. Mas sabe essas coisas bem aleatórias, né? Mandei. Agora, há pouco tempo antes de eu entrar aqui, ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim: Meu Deus, parece que você leu tudo, você está sabendo de tudo que aconteceu comigo hoje. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Aí eu mostrei para o Marcelo, ele me olhou, eu falei assim, amor, a gente precisa, quando sente, né, o Senhor, ele fala com a gente, e a gente precisa obedecer. Eu até pensei, essa menina nem é evangélica, ela não é cristã. E eu, na hora, falei assim, meu Deus, mandar isso para ela, nada a ver. Não era nenhuma palavra de encorajamento, não era nada. Era alguma coisa, né? Que não pare, era alguma coisa. Até esqueci agora o que era. Mas né? Mas o Senhor, ele faz isso, né? Ele sabe quem ele usa e o outro que está lá esperando para receber aquilo, né? Exatamente. Às vezes para a gente não faz o menor sentido, né? Sim, Mas é como a conexão, né? Aquilo que Deus, ele já sabe do coração da outra pessoa, ele já conhece as orações e a resposta que ela precisa. E às vezes a resposta está nisso aí, num post, numa sim. palavra, né? Então, assim, a gente precisa ser ousada, a gente precisa ouvir a voz, estar sensível mesmo à voz do Espírito Santo. Porque assim, Ananias foi, obedeceu, mesmo que ele tivesse meio com medo, e todos realmente estavam com medo. Imagina os desafios que a partir de agora Saulo vai enfrentar, né? Tanto que o Senhor já fala aqui, já dá um spoiler para ele, para Ananias, né? O quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Né? O Senhor já fala para Ananias, fique em paz que o bichinho vai sofrer, né? Ele fez Verdade. muito sofrer, mas agora ele também vai sentir na pele, né, a mesma perseguição, porque não ia parar, agora ele está do outro lado, agora ele não é mais o inimigo, né? Então, assim, ele está do outro lado, vai ser perseguido também. E fora isso, agora vai ser perseguido pelos amigos dele e vai ser um pouco também as pessoas que seriam os amigos dele agora, os irmãos dele agora, vão ficar com medo dele, né? Então imagina essa fase dele agora, que assim, né? Se a gente for pensar como foi a fase no começo aí de Saulo, porque as pessoas com medo.
As pessoas provavelmente, assim, tem certeza? Ele não está fazendo isso para poder saber quem é cristão e matar a gente. Então, provavelmente surgiu, né? Se levantou todos esses questionamentos. Será que a gente pode confiar nesse homem que matou nosso irmão Estevão? Né? Sim. Então, é, é muita coisa para a gente assimilar. É muita coisa, nossa. E a gente vendo os detalhes, assim, de tudo como aconteceu, né? A gente vê a perfeição de Deus em tudo que Ele faz, né? Eu vejo também, assim, que quando você tem um chamado, quando você é escolhido, quando chegou a hora, o Senhor vai te chamar. Você querendo ou não, você vai vir, né? Porque Saulo, ele era daquele jeito ali, mas foi de repente. É o que a gente tem ouvido muito hoje, né? O de repente de Deus. Foram 3 dias e Saulo virou uma pessoa totalmente diferente, né? Ele começou a ser aquilo que ele mais odiava, né? Nas pessoas que ele matava, porque elas eram daquele jeito. Ele se tornou aquilo. Então... E olha só, Jane, 3 dias remete o quê? A morte e a ressurreição. E foram 3 dias, entende? Para ele morrer, para ele entender e para ele viver, começar a viver uma nova vida com Deus, né? Uma ressurreição ali que realmente a gente precisa morrer. A igreja precisa morrer, né? Se a gente não matar a nossa carne, se a gente não for o sacrifício vivo, santo e agradável, a gente não vai fazer a vontade de Deus. E tem muita parte dentro de nós que precisa morrer. Sim. Precisa morrer. E para isso vai sim. Pode falar. E isso traz, assim, para a gente, né? A gente vai começando a falar e vai vendo mais coisas, né? Que tudo é um processo. Mesmo que eu tenha, né, um costume, por exemplo, de fazer algo de um tipo que não agrada ao Senhor, não vai ser do dia para a noite que vai mudar. É um processo, demora ali talvez um dia, uma semana, né? Oração, jejum para quebrar aquilo. Tudo é um processo, né? Porque com Saulo não foi, ele não levantou ali do chão, porque eu sou um novo homem, agora vamos ao contrário, a gente está indo para matar, agora vamos voltar, porque tudo mudou. Não, né? Deus, ele é tão precioso que ele dá esse tempo para você, tipo, para reprocessar, né, tudo, para você enxergar e ter certeza, para você ter um entendimento claro dentro de você, porque na vida da gente é assim, a gente precisa, né, quando você tem um entendimento claro daquilo. Eu até hoje à tarde eu estava falando o meu testemunho ali para as meninas. A minha vida sempre foi normal, mas quando chegou aquele dia que o Senhor falou comigo com palavras que eu escutava na vida, na igreja, a minha vida inteira, né? Entrega o controle de todas as coisas para o Senhor, né? Confessa o Senhor como teu Salvador. E entrava aqui, eu nem prestava atenção, mas chegou aquele dia ali que foi assim, oh, uau! Entrou dentro de mim, fez todo sentido e transformou totalmente a minha vida, né? Então, assim, é um processo todas as coisas, né? Então, se isso, né, aquilo que a gente precisa ser mudado, o Senhor está nos chamando, mas se não entrar dentro da gente, né, da maneira que precisa ser entrada, a gente parar, analisar e falar assim, não, eu preciso mudar, eu vou mudar, daqui para frente eu sou uma nova pessoa, né? Você vai passar por aquele processo e vai continuar a mesma coisa, né? Se você não levar aquilo para dentro de você, porque o Senhor, ele nos dá a chance, né, de ele nos mostra, ele nos mostra o caminho, porque Paulo caiu, ele foi, né, para a rua direita lá, né, estava lá, mas ele já estava entendendo o que estava acontecendo, ele já foi orar, ele já estava orando, e ele orando, o Senhor já começou a mostrar coisas para ele. Então, ali, tudo aconteceu, ao invés de ele ficar, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E vir com as perguntas, não, ele foi orar, né, perguntar para Deus, sei lá, na oração dele, o que Deus queria dele.
Então, assim, e naquilo, quando você pede ao Senhor, o Senhor vem e vai te dando a direção de todas as coisas, e Deus foi dando para ele, ó, vai vir alguém, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, eu vejo isso assim na nossa vida, a mesma coisa, né? Tudo há um processo, é só basta a gente querer de todo o nosso coração, né? E os nossos olhos serem abertos, como você falou. Muitas das vezes a gente, mesmo como cristãos, né, tá buscando a Deus, tá orando, tudo, às vezes a gente faz coisas que a gente não tá percebendo que tá fazendo errado. Porque Paulo, ele achava que estava fazendo certo, né? Ele achava que estava fazendo certo até os olhos dele serem abertos e ele vê que estava tudo errado. Então, eu acho assim que essa nós como cristãos, né, a nossa oração precisa ser assim: Senhor, abre os meus olhos, né, que eu possa enxergar aquilo que eu estou fazendo errado, que é tão hoje é tão correto, tão certo na minha mente, porque eu venha, né, ter os meus olhos abertos e venha mudar. E se a gente pede, o Senhor vem e faz, né? Eu acho que esse vai ser um assunto bastante legal para os próximos capítulos aí, Jane, porque como eu já estava lendo um pouquinho mais aí hoje, né? Vai falar um pouquinho mais para frente exatamente sobre isso. Nós vamos voltar a falar exatamente sobre isso, sobre essa mentalidade de coisas que nós aprendemos uma vida inteira dentro da igreja, né? Aquelas que já estão mais tempo de igreja, né? Às vezes a gente aprendeu uma vida inteira de uma forma e aí o Senhor vem e desconstrói tudo, tudo. E aí ele começa a falar assim, filha, mas tá, até aqui foi isso. E tudo bem. Mas agora eu quero que as coisas avancem dessa forma. Só É que outro essa caminho. forma é outro caminho, nunca foi visto. E aí? Para ele já está pronto, mas para nós a dificuldade de entrar nesse outro formato, desse outro jeito, nesse outro caminho, né, que já está preparado. E ele falou que é para seguir, né? Então a gente precisa ter a mente aberta, os olhos abertos para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, porque a palavra não diz qual foi a oração de Paulo, só fala que ele estava orando, e tá, tudo bem, para a gente já é o suficiente. Nós precisamos, quando estamos passando por uma situação aí difícil, a primeira coisa não é perguntar por que eu, é dobrar nossos joelhos e falar, Senhor, o que eu tiro dessa situação? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer extrair de mim nessa situação, né? Então, assim, e o Senhor vai falar, talvez o Senhor não tenha respondido as orações dele, eu não sei o que ele pediu, mas o Senhor foi direcionando conforme ele precisava. Então o Senhor deu uma visão daquele homem que iria até ele, iria pôr a mão nele e as escamas dos olhos dele cairiam. Né? Que o Senhor possa colocar as mãos sobre nós hoje, que o Espírito Santo possa colocar as mãos dele sobre nós hoje e realmente tirar as escamas dos nossos olhos, minhas amadas irmãs, que o Senhor realmente possa colocar as mãos em nossa mente, que muitas vezes está cauterizada para algumas coisas, e o que o Senhor quer trazer entendimento para nós. Esse estudo da palavra, essas palavras são palavras de vida, que o Senhor quer trazer para as nossas vidas nessa noite, e quer começar a modificar coisas que nós ainda não vivemos, porque Ele tem muito mais, Ele tem muito mais. Não é só isso, não é o que você viveu até que você pode ter vivido coisas extraordinárias em Deus. Se nós abrirmos aqui o microfone e falar para vocês testemunharem milagres, eu tenho certeza que todas nós vamos ter assim, milagres para falar, coisas extraordinárias que nós já vivemos no Senhor. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que tem muito mais que o Senhor tem para fazer na sua vida. Ele quer destravar lugares na sua mente, portas que você ainda não entrou. Ele quer que você comece a entrar de relacionamento mais profundo com Ele. É isso que eu estou falando, tá? De relacionamento mais profundo com Ele, para que Ele possa te mostrar coisas da eternidade que Ele ainda não pôde te mostrar, porque você ainda não conseguiu acessar estes lugares. Então, essas noites, esse grupo, essa missão que o Senhor tem colocado na vida da Giane, que é uma missão linda, que Ele tem nos colocado aqui junto com ela, porque Ele quer que você acesse, que nós
tá? Estou incluída, nós venhamos acessar esses lugares nele, esses lugares celestiais, esses lugares eternos, coisas que você ainda não viveu, porque às vezes nós vivemos tempo na nossa vida natural, fazendo coisas para ele, que achamos que estamos na verdade, assim como Paulo, que era zeloso pela lei, era zeloso em tudo que ele fazia, ele era maravilhoso no que ele fazia, mas ele não estava fazendo do lado certo, ele não estava fazendo da forma certa, da forma de Deus e da forma que Deus enxergava. Então, que hoje o Senhor derrube as escamas dos nossos olhos e que nós possamos começar a enxergar da forma que Ele é, para o propósito dele. Não importa se nós estávamos vindo por um caminho e Ele tiver que parar a gente nesse meio do caminho e falar assim, não quero mais, mude a rota. Nós vamos mudar a rota, porque nós estamos aqui para servir a Ele, para fazer parte do reino dele. Então, é sobre Ele. Amém, meninas? Amém, amém. Vamos lá, que tem mais. Tô gostando. Vamos que hoje eu vou ficar só no 9. Ai, Jane, isso aqui dá deixar aqui para mim, tá? Ficar falando. Vamos lá, meninas. É versículo... Cadê aqui? É Saulo em Damasco e Jerusalém. É lá no 20. Cadê, gente? Tô enxergando. 20? É, isso. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo, começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo. Mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos. Ele lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco, Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Que mudança, né? Veio a paz, reinou a paz. Meu Deus. Pode falar. Então, é sobre aquilo que a gente estava falando, né? Agora ele totalmente transformado. Agora ele é um homem que está no propósito, né? Pregando a palavra com ousadia, com coragem. E a gente vai vendo aqui também, né? Eu costumo ser aquela que gosta de mostrar a realidade. Que a vida dele não foi nada fácil a partir desse encontro, né? E desse lugar de propósito. A vida dele já começa ali de perseguição, né? Logo no início. No início, eles intentam contra a vida dele, já quer matá-lo, e aí ele já tem que ir para outros lugares. E se a gente for olhar a história de Paulo, foi uma vida dessa forma, né? Mas também a gente sabe que ele encontrou alegria em tudo isso porque ele fez parte do propósito do Senhor. Então, embora às vezes as coisas não sejam tão fáceis, né, em nossas vidas, mas
com maturidade que o Senhor vai acrescentando em nós, a gente vai entendendo que tudo vale a pena. Sim. Né? Rodrigo, Às vezes... só uma coisinha que eu tinha lembrado antes de falar, eu acabei esquecendo e lembrei agora de novo. O que eu vejo também na vida de Saulo, né, toda a perseguição que ele passou depois que ele foi transformado, né, né, que houve a transformação dele, eu vejo também como uma semeadura e uma colheita, né? Porque ele perseguiu tanto, né? Ele perseguiu tanto que ele morreu sendo perseguido, né? Então, assim, isso eu vejo que não é porque nós tínhamos uma vida torta ou fazíamos coisas da maneira totalmente errada que agora, né, eu sou de Jesus, agora o que passou, passou, né? O passado já não existe mais e minha vida daqui agora vai ser perfeita. Não, temos, né? Tem a colheita, né? Eu acredito que muitas das coisas a gente nada vai passar ileso da nossa vida, né? E eu não sei se eu estou completamente certa nesse meu modo de ver as coisas, né? Eu sei que o Senhor, eu acredito que o Senhor, ele deixa o nosso fardo mais leve, né? No fato de, com Jesus, tudo fica mais leve, né? Mesmo que você vá colher coisas que você fez no passado antes de ter o Senhor, é mais leve, né, quando a gente tem o Senhor, mas eu acredito que existe aí a lei da semeadura, do plantio e da colheita, né? Sim, apesar dessa mudança radical, né, que ele mudou de lado, ele continuou zeloso, ele continuou só que agora a sabedoria não vinha só por humana, agora veio uma sabedoria do Espírito sobre ele, então é diferente. Porque a gente vê muitos teólogos por aí que conhecem a Bíblia capa a capa, que sabe todos os versículos, lembra de todos os versículos, pastores e, enfim, teólogos que nem pastores, que nem são, às vezes, nem servem a Cristo, mas são teólogos aí que conhecem a palavra, enfim, mas que não tem a revelação do Espírito Santo, não tem a transformação do Espírito Santo. Paulo teve essa transformação da mente dele, a convicção de quem ele era em Cristo, a identidade dele em Cristo foi restaurada, né? Aquilo que ele achava que era, não era mais, foi desconstruído. Então agora ele tem uma nova identidade em Cristo. Mas isso não isentou ele daquilo que ele fazia. Por quê? Porque, assim, como ele foi um assassino de cristãos, um perseguidor da igreja, as consequências, elas continuaram. Porque aqui a gente vê essa consequência, né? Então não dá para falar que agora então o Senhor deixou todo mundo cego, surdo, ninguém mais viu que que Saulo agora não é mais Saulo, é Paulo, e aí ninguém persegue. Não, muito pelo contrário, a gente vê aqui uma história de perseguição, porque aqueles que tinham enviado ele para matar os discípulos de Jesus, a igreja do Senhor, agora ele está lá como igreja, agora ele começou a pregar como eles. Tipo, o que aconteceu? A gente não enviou ele para matar e agora ele está falando igual eles? O que aconteceu? Não, mas ele tá falando com muita convicção. Ele virou um deles, ele virou um pregador, agora ele é um cristão também. Então, assim, agora vamos matar ele, então. Porque se ele começou, então aí agora ele tem perseguição do lado, né, daqueles que seriam amigos, e ele tem uma rejeição da própria igreja, porque era a igreja que matava. Então, assim, é claro que há um tempo depois, eu imagino que essa rejeição foi caindo aos poucos, né, a rejeição da igreja, mas não a perseguição daqueles que já estavam perseguindo a igreja, porque agora ele faz parte de uma igreja de um povo perseguido. Então não tem como, né? E daquilo que ele fez, que acaba sendo ou não consequência, né, daquilo que ele já tinha feito lá atrás, do passado dele, né? Eu creio que faz novas todas as coisas, como a palavra diz, né, uma mentalidade nova, renovada no Espírito Santo. Então é aquilo, acredito que certas coisas as pessoas têm consciência, eu estou vivendo isso porque eu fiz isso ali. Então, infelizmente, eu tenho que conviver com isso, mas isso não me traz mais culpa, tá?
porque quem culpa é o inimigo. Isso não me traz acusação, entende? Porque você imagina se Paulo ia conseguir fazer tudo que ele fez, é o maior apóstolo dos gentios, ele foi. Então, se você acha que Paulo ia conseguir fazer tudo que ele fez, se ele tivesse o tempo todo lá, ai, Senhor, mas eu matei o fulano, eu estava lá na morte. Posso não ter atirado a primeira pedra, mas eu estava lá, né? Eu contribuí para isso. Eu arranquei, eu pus fogo na casa de Ciclano, eu fui com a espada na casa de Beltrano, eu fiz isso. Mas não, a gente não vê em nenhum momento ele citando, né, essas culpas. Por quê? Porque eis que faço nova todas as coisas. Então agora já não há mais culpa, já não há mais aquele peso sobre isso, porque o Senhor levou sobre ele os pesos, né, que estavam sobre ele. Mas sim, a rejeição no começo e a consequência do passado. Sim, exatamente. Vamos lá, então, continuar. Versículo 32. Pedro cura Enéas e ressuscita Dorcas. Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sorona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo, ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venham o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto, então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Amém. A gente vê, então, essa parte aqui, voltando ali para a missão, né, de Pedro, que continua, enquanto Paulo está lá, né, sendo transformado ali e tudo mais, já pregando a palavra do Senhor, já alcançando alguns lugares que talvez também esses outros discípulos e apóstolos não poderiam alcançar, né, por conta do conhecimento todo que Paulo teria. E a gente vê que a igreja continua crescendo, né? Nós lemos aqui, versículos atrás, que a igreja crescia em números, estava crescendo. E Pedro continuando a sua missão aqui. E a gente vê aqui o que novamente? Sinais e maravilhas, né? Porque os sinais e maravilhas, a palavra diz que acompanharão os que creem, né? E se tinha uma época mais necessária para isso, era essa, a primeira igreja, né, que precisava, né, de crer. A primeira igreja que precisava desses sinais sobrenaturais acontecendo, coisa que eles não viam há muito tempo, né? Porque a gente entende, eles viram ali com Jesus, quem conseguiu ver, mas só que agora a igreja está se expandindo, está indo para outros lugares, né? Pedro, os discípulos, os apóstolos, indo para várias cidades. A gente sabe que eles se espalharam ali já quando teve a morte de Estevão. Então, a gente vê que eles estão indo para lugares aonde Jesus não foi.
né? Onde Jesus não alcançou. Jesus tinha ali alguns lugares e acabou não indo para outros lugares, porque ele já sabia, esses lugares, outros vão, né? Eu vou enviar outros. Então, era necessário ainda mais, eu acredito, curas e milagres, maravilhas, para que o povo acreditasse naquilo que o Senhor estava falando, né? Naquilo que os discípulos e os apóstolos vinham, eles testemunhavam e eles ainda era manifesto o Espírito Santo através da vida deles ali imediatamente. Então era muito mais fácil para que aquele povo cresce e se alastrasse ainda mais a fé, né? Sim. Daquele povo, né? A crença daquele povo. Então eles imediatamente ficavam maravilhados, eles queriam Jesus. Eu quero esse Jesus que cura, né? 8 anos sem andar, né? A Dorcas estava morta, né? Eu acho que foi a primeira ressurreição, né? Depois que Jesus morreu, né? O que você fala? Ah, perdão. Depois que Jesus ressuscitou, eu acho que a ressurreição de Dorcas foi a primeira ressurreição pelos discípulos, né? É, é, é sim, a primeira ressurreição foi a de Dorcas. De Dorcas, uma mulher que todas as outras amava, que cuidava de outras mulheres, que tinha Sim, um olhar, né, um olhar ali para cuidar das viúvas, que provavelmente ela era uma costureira e ela costurava, né, porque a gente vê ali elas falando com os vestidos nas mãos, né, ali, então assim, falando, então provavelmente ela fazia o que ela podia, o que estava nas mãos dela para fazer, né? A gente aprende muito com Dorcas aqui, né? Também, né? Essa sim. mulher tão amada por aquelas que ela cuidava, porque ela estava cuidando da necessidade daquelas que não tinham, né? Que não podiam talvez, que estavam sozinhas, viúvas, então ela via uma necessidade, ela ia lá, comprava um pano, pegava um pano, fazia uma roupa, né? Fazia um vestido, tá aqui o vestido para você, provavelmente cuidava delas da forma que ela podia, com o que ela tinha em mãos, né? Isso nos ensina também, porque às vezes a gente fica esperando alguma coisa acontecer, ter alguma coisa a mais, sendo que muitas vezes aquilo que está nas nossas mãos é o suficiente, né? A palavra diz assim: ser fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Então, assim, se a gente for fiel naquilo que a gente tem, mas eu não tenho dons, eu não sei costurar. Eu também não. Mas às vezes você sabe fazer um bolo, um bolinho caseiro, bem feito. Você pode fazer um bolo e levar para alguém, para uma amiga, que às vezes está lá triste, às vezes está deprimida por alguma situação, e você leva um bolinho uma tarde para ela, ou chama ela para comer um bolinho com você, ou, enfim, tantas situações, tanta coisa que você pode oferecer, quantas coisas simples que você pode oferecer, sabe? E vai fazer diferença, que talvez para você não faça tanta. Nossa, mas eu vou lá levar um bolinho caseiro. Mas um bolinho caseiro pode fazer tanta diferença e mostrar tanto amor e tanto carinho na vida de alguém, entende? Então, assim, mas eu não sei fazer bolo caseiro, mas você sabe fazer alguma coisa. Alguma coisa você sabe fazer. Então, você pode usar esse dom que você tem, essa praticidade com alguma coisa que você tem e abençoar a vida de alguém e pode Isso fazer vai toda a diferença. impactar, né? Vai impactar a vida de outras pessoas, de outras mulheres, né? Porque aqui, porque se eu não me engano, existia naquela época, as mulheres, quando elas ficavam viúvas, existia toda uma, como é que se fala? Existia todo tipo, elas não podiam trabalhar, elas não podiam, elas, né, elas tinham que ser sustentadas pelos filhos, né? E se não tinham filhos, como elas iam fazer, né? Então, assim, a Sim. gente consegue imaginar um pouquinho, né, quão especial Dorcas era, né, nesse serviço que ela fazia né, de costurar roupas, porque talvez elas não sabiam costurar, né? Então, é, como você falou, não importa o que a gente né, que a gente saiba fazer, mas fazer com amor, né? Se a gente faz com amor, é tudo que a gente sabe, faz, leva, porque isso vai impactar a vida de alguém, né? Que o dia que você faltar, você vai ser lembrado com muito amor, com muito carinho, porque aquilo impactou a vida da pessoa de tal maneira, né, que fez a diferença na vida dela.
Exatamente. Às vezes para a gente parece tão simples, mas para aquela pessoa foi algo bem que ela nunca vai esquecer. Talvez você nunca mais passe por um tempo na sua vida, seja uma estaca aí na vida da pessoa, às vezes não mais depois, mas ela nunca vai esquecer. Poxa, o dia que eu precisei, o Senhor enviou aquela irmã, né? Às Sim. vezes a gente encontra uma ou outra no caminho aí. Nossa, eu nunca vou esquecer aquele dia que você falou isso, isso, isso. Ah, eu falei? Ah, você falou. Né? Às vezes a gente nem lembra de algumas coisas, palavras, né? Que o Senhor dá ali no momento, um abraço. Enfim, é coisa simples, né? Que faz Exato. diferença na vida das pessoas. Então, assim, e isso faz parte do crescimento da igreja e de um mandamento, porque é para cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Então, a igreja precisa ter esse olhar, a gente como igreja do Senhor. Né? Porque falar igreja, a gente parece que a gente está falando dos outros e de outros, mas na verdade somos nós somos a igreja do Senhor. E nós precisamos ter esse olhar assim mais de amor para as pessoas, né? Para as pessoas que estão Mas precisando. compaixão, né? Compaixão, de misericórdia. Sim. Ai, meninas, eu tô com vontade de continuar. Deu a nossa hora. O que vocês acham? Fala aí para nós nos comentários. Tris, se precisar ficar um pouquinho mais, a gente continua? Tá tudo bem contigo? Tá, continuo. Meninas, dá para a gente ficar mais um pouquinho para fazer. Que aí é o versículo, é o capítulo 10. Capítulo 10. Ele não é tão grande. Não é tão grande, né? Mas a gente não precisa falar dele todo qualquer coisa também, né? A gente pode parar aí no caminho. Tá, então vamos continuar mais um pouquinho, então, que tá tão bom, tá tão gostoso. Vamos lá, então. Capítulo 10. Cornélio manda chamar Pedro. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regime italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: Que é, Senhor? E o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. Até aqui, Dri, ou você quer que eu continue? Eu acho que essa parte vai precisar continuar um pouquinho, porque ela é exatamente aquela parte que eu falei que ia acontecer a mesma coisa da visão lá de Saulo e Ananias, e aqui está acontecendo praticamente a mesma coisa. Cornélio teve uma visão, né? E na visão, o Senhor manda ele chamar quem? Pedro, lá na casa de Simão, o curtidor lá, que está curtindo, né, os couros. E Sim. Agora, continua aqui, porque Pedro vai ter também a visão, né? Vai ter uma visão, então tudo se conecta. Então, acho legal você falar da visão de Pedro aqui também, porque, nossa, esse pedaço é muito bom mesmo, é maravilhada. Tá, vamos lá então, versículo 9. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: Não chame de impuro o que Deus purificou.
A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, bem chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? Eles responderam: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele para que ele ouça sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. No dia seguinte, ele foi com eles, acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando-o. Mas Pedro o levantou e disse: Fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Continuar, Adri? Se você quiser, a gente pode parar aqui um pouquinho, falar um pouquinho, depois a gente pode ir até o versículo 34, 33. Depois começa outras, mas na verdade não começa outra, é quase que a continuação dessa parte, né? A gente vê aqui um centurião romano, né? É do exército romano, quer dizer, ele não é judeu, ele é gentil, né? E ele estava orando, porque ele é alguém do Senhor, e ele tem a visão, né? De um anjo falando com ele ouve a voz, ele fica temeroso, né? E ele pergunta, né, que é, Senhor? E o anjo responde para ele: suas orações e esmolas subiram até Deus, né? Isso significa que as nossas orações e aquilo que a gente faz na obra do Senhor, elas chegam até o Senhor, né? E o Senhor veio com resposta para ele, né? As orações dele. E olha, ainda mais, e ele as guarda na memória. Então, as nossas orações, as obras que nós fazemos para o Senhor, elas não só sobem a Deus, como ele as guarda na memória. Olha que interessante isso, é para a gente prestar atenção, né? Né? Se a gente for falar cada versículo, a gente não acaba Atos esse ano, entende? Porque dá vontade de ficar, não dá? Porque é isso, viu, meninas? Estudo é isso, é se aprofundar um pouco mais do que uma simples leitura, tá? Deixa eu deixar claro. E assim, a Adri está falando isso, mas eu já faço estudo bíblico com a Adri desde 2 anos atrás, eu acho, né, Adri? Que a gente fazia muito, toda semana, 2, 3 vezes por semana. E os nossos estudos começavam 8h30 da manhã e ia até 11h30, meio-dia e pouca, era assim. E às vezes a gente ficava num capítulo, né? E era maravilhoso. Então, é por isso que ela está falando isso, que a gente fica gatos até o final do ano. Eu falo para a Jane, porque eu falei para ela outro dia, amiga, não fica presa a 2 ciclos cada reunião, porque vai que o Espírito Santo quer ministrar mais em um, porque às vezes sim, ele nos pega no versículo e aquilo faz tanta diferença para nossas vidas, e se não for isso, né? A gente vai esmiuçando, né? E é isso que traz entendimento, porque eu já aprendi muitas coisas exatamente assim, porque você lê ali, tem um entendimento e já vai na pressa de querer, né, acabar aquela parte, né, aquele capítulo, e isso, não volta para trás. Então, quando a gente vai assim, é maravilhoso. Então, vamos com bastante calma aqui. Porque o propósito é aprender, é destravar algumas coisas que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida.
e o propósito não é os 2 capítulos por noite, né? Sim. É ter entendimento daquilo que ele quer que nós tenhamos. Pode ser que tenha vezes que nós vamos ler 2 ou 3, tem um dia que nós vamos ler um só, e tem dia que a gente vai ler meio. Mas o importante é o que o Senhor vai fazer nesse tempo. Isso que é importante, que nós vamos aprender nesse tempo, né? Então, é por isso que a gente está falando, menino. A gente não tem muita maturidade para isso, a gente quer ficar. Não, mas a gente entende, viu? Que a gente tem hora, eu também trabalho amanhã cedo. Vamos lá. Então, a gente vê um homem aqui que não é judeu, né? Não faz parte, e a gente percebe, a gente entende a rejeição ali, mais uma vez essa palavra sendo usada, mas uma certa rejeição que os judeus têm com os gentios, né? Principalmente os romanos, de levar a palavra para eles, né? Pedro, como um bom judeu, ele tinha sim uma certa barreira, tá? De levar para judeus. Então ele estava levando a palavra para os gentios. Ele estava levando a palavra para os judeus, tá? E aqui a visão, o Cornélio teve a visão, falou assim, vai lá, o Senhor para ele, vai lá, busca Pedro, porque Pedro tem algo sobre ele que precisa derramar sobre vocês, né? Eu estou colocando as minhas palavras aqui, tá, gente? Então, o Senhor fala isso para Cornélio, vai lá, dá um jeito, ele está em tal lugar, fazendo tal coisa, você vai mandar chamá-lo e ele vai vir, porque tem algo que precisa vir sobre vocês. Ele já era um homem que conhecia a palavra, estava ali orando, mas a gente vê aqui mais para frente que eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo e que precisava dessa parte também sobre a vida deles, desse poder sobre a vida deles, né? Porque eles não poderiam viver apenas ali só com a oração, a palavra, sem a revelação do Espírito Santo sobre eles. Ele precisava da revelação do Espírito Santo. E o Senhor sabia que ele precisava. Ele era um homem que estava buscando, né? A gente sabe que ele estava orando, ele estava buscando por mais de Deus. E quando nós buscamos por mais o Senhor, ele vem a nosso favor. Ele vem de encontro, né? Ele precisava do Espírito Santo sobre a vida dele. Então, o Senhor, o que o Senhor fez? Foi até Pedro. E a gente viu aqui, tá? Só para a gente dar uma resumida, que Pedro foi orar no terraço da casa onde ele estava e que desce aquele lençol e que vem esses animais puros. Por quê? Porque os judeus, eles não comem, até hoje os muçulmanos e alguns judeus não comem porco, não comem tem alguns que não comem alguns tipos de peixes, tem vários animais que para eles é considerado impuro, eles não comem. Não colocam na boca, né? Eles foram ensinados, né? Eles foram... Vai em paz, irmã, que Deus te abençoe. Depois você continua escutando lá, né? Isso. E aí o Senhor fala para ele, não coloca, né? Não coloca como impuro aquilo que eu santifiquei. Né? E ele mostrou isso para Pedro, precisava ser tão enraizado isso em Pedro, que ele mostrou 3 vezes para Pedro, né? Não faça, não julgue que seja impuro aquilo que eu santifiquei. E Pedro, na hora, não entendeu. Ele não entendeu, né, a visão que ele fala ali. O que será que o Senhor está querendo dizer? Né? Qual será o significado? Ele ficou perplexo ali no versículo 17, né? Pensando em qual seria o significado da visão. Só que no mesmo momento, o Senhor fala para ele o significado, porque aí chega, né, os enviados lá de Cornélio, os homens que foram enviados por Cornélio para falar com Pedro, e aí o próprio Espírito Santo fala para ele, olha, tem 3 homens aí na porta, e eles vieram procurar você. Levante-se e desça e vá encontrá-los. E não, olha só, não hesite em acompanhá-los, porque fui eu que enviei. Que é a mesma coisa de antes, né? O Senhor, enquanto estava falando com um, já estava preparando o outro, né? Não tenha medo, vai, é eu que estou mandando. Então, assim, o que me chama muita atenção aqui, né, nessas passagens que a gente leu hoje, é a obediência, né? Eles eram extremamente obedientes ao Senhor.
né? Mesmo não sabendo por quê, como, o que ia acontecer, eles faziam, né? E o Senhor falava com eles enquanto eles oravam, né? O Senhor mostrava para eles. Então, o andar com o Senhor, né? Eu vejo assim, a intimidade que eles tinham com Deus de ouvir a voz do Senhor e ouvir e obedecer, porque muitas das vezes eu vejo que a gente obedece, a gente ouve, fica com medo, né? E o medo traz a dúvida. Não, isso é coisa da minha cabeça, eu tô pensando demais, não, esse sonho não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas, né, a gente precisa ter, né, e aprender nessas passagens com esses homens, né, a ouvir a voz do Senhor e não só ouvir, mas obedecer, mesmo em situações assim como essas, que eles não sabiam o que ia vir lá na frente, né? Exatamente. Porque eles não só ouviam, obedeciam e ainda eram sensíveis, né? Muito sensíveis à voz do Espírito Santo, à voz do Senhor. E tinha essa ousadia, sim, em obedecer, né? Porque Pedro desce ali e ele já se apresenta. Sou eu que vocês procuram, né? O que vocês querem de mim, né? Ali, Pedro vem. Então, aí eles convidam ele para ir, né? Mas aí eles falam, né? Responderam Cornélio, eles já contam também, né? O que teve. Olha, ele é um homem devoto, temente a Deus, respeitado por todos os judeus, né? Apesar dele ser um gentil, mas ele é respeitado por todos os judeus, né? E Sim. um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele, para que ouça a sua mensagem. Então, assim, eles já chegam falando, olha, ele teve também uma visão, o anjo instruiu ele a vir e chamar você. Por quê? Porque eles precisam ouvir uma mensagem da sua boca. Viu, amadas? Quando o Senhor instruir você a falar algo do Senhor para qualquer um que seja, seja onde for, é porque através dos seus lábios, através daquilo que o Senhor tem derramado sobre você, através daquela sua porção que o Senhor tem colocado na sua vida, vai fazer diferença na vida de alguém. Vai derramar o poder do Espírito Santo na vida de alguém, vai produzir cura na vida de alguém, tá? Então, assim, não hesite em obedecer ao Senhor quando Ele pedir algo, quando Ele falar algo, porque por mais que este homem estava buscando ao Senhor, mas algo da vida de Pedro precisava ser derramada na vida deles. Então, às vezes, o Senhor nos chama, porque como eu disse no último estudo, não importa quem nós somos, não importa se temos títulos ou não, nós somos filhas. Filhas amadas, filhas que o Senhor tem levantado nesse tempo, a noiva, a igreja que o Senhor tem levantado nesse tempo, uma igreja onde Ele tem colocado entendimento, é para isso que nós estamos aqui, é uma igreja que Ele tem derramado do Espírito Santo dele, cada uma de nós tem a nossa porção. E ela é importante. O que nós estamos gerando, o que o Senhor está gerando através das nossas vidas, importa, é especial e vai produzir vida, tá? Então não hesite em falar. Simplesmente faça o que o Senhor estiver falando, seja sensível e seja a voz dele aqui na terra. Seja a voz dele. Às vezes nós oramos por uma pessoa, Senhor, vai lá na vida da pessoa, faça isso. O Senhor está esperando você ir lá e dar um abraço. Você ir lá falar, levanta e anda dessa cama, minha amiga. Tá? Até aqui você chorou, até aqui aconteceu isso, até aqui você ficou enlutada, mas a partir de hoje o Senhor está falando, levanta e anda, porque é tempo de você viver o novo do Senhor. Tá? Então, às vezes você tem essa palavra que está aí, ó, na garganta para ser liberada e às vezes o medo te paralisa. Então não deixe o medo te paralisar. Ouça a voz do Senhor, levanta, anda, faça a sua parte e também fale, levante e anda, porque foi assim que Pedro e os discípulos começaram a fazer, né, a partir de que o Espírito Santo desceu sobre eles. E o Espírito Santo está sobre mim, está sobre ti, está sobre nós, viu? Amém. Ai, meu Deus, Ai, Senhor. Vontade de continuar e não parar mais, e esmiuçando mais, mas, meu Deus, é maravilhoso, né? Né? A gente pode continuar depois, porque a gente vê aqui Pedro indo, a gente vê Pedro chegando,
pregando a boas novas para eles e entregando o Espírito Santo, né? Impondo as mãos sobre eles para que eles recebessem também o Espírito Santo. A gente vê isso acontecendo aqui depois do que você, até onde você leu, foi o que aconteceu depois, porque aí Cornélio vem, como você leu, né? Ele até se prostra diante de Pedro, porque ele tem uma reverência com Pedro ali. Talvez a intenção não fosse adorar Pedro, mas ele teve uma reverência, né? O que Pedro carregava, né? Exatamente, pelo que Pedro carregava, sabe? Mas Pedro sabia que ele estava carregando, o que ele estava carregando estava a ponto de ser também transferido para Cornélio. Então, assim, olha isso, chega a me arrepiar, minha gente. Aquilo que nós carregamos, nós podemos também oferecer, porque seria muito egoísmo da nossa parte. Nós termos esse Deus de tanto poder, de tanta glória, quem a gente sabe que faz milagres e maravilhas, que faz em nossas vidas, que tem feito em nossas vidas e que pode fazer na vida dos outros, por que ficar só para nós? Aquilo que a gente pode espalhar, né? Aquilo que a gente pode multiplicar, porque é isso que o Senhor quer através da igreja, que a gente multiplique as boas novas. Então, assim, por que ficar só com a gente, né? Por que ficar só com os judeus? Aquilo que o Senhor queria que fosse espalhado para os gentios, e glória a Deus que foi espalhado, e por isso nós estamos aqui hoje, porque nós somos os gentios, né? Então, assim, nós conhecemos a palavra por causa desses que falaram que para os gentios também, né? Aquilo que era só para um povo. Então, assim, não é só para mim e para você, tem para todos. Vamos multiplicar a igreja, né? E é tão lindo a gente ver isso, porque eles, depois lá, acho que no versículo 44, que começa já a falar que os gentios recebem o Espírito Santo. Então, a gente vê aqui que quando Pedro, depois de falar da palavra, né? Mas aí não foi lido ainda essa parte, mas que eles receberam também o poder do Espírito Santo. É que eu também não quero avançar, às vezes na hora, não sei por onde eu fico, né? Assim, eu por mim, meu Deus do céu, eu prefiro dormir lá no serviço do que aqui. Ai, Senhor, Deus é lindo, o Senhor é lindo, meu Deus. Ai, que delícia, É muito né, gente? maravilhoso. Eu amo. Como é Porque bom, não né? não é sobre nós, né? É sobre aquilo que nós carregamos, né? E como você falou, seria muito egoísmo da nossa parte não querer dividir com as pessoas aquilo que a gente sente dentro da gente, né? Essa alegria, essa paz, essa fome de você ler e entender e querer dividir, querer fazer com que as pessoas sintam e aprendam, entendam, né, a profundidade disso, que não é difícil, né? Não é difícil você entender. Eles só precisam de alguém que ensine para eles, né? Que fale para eles. E nós temos esse poder, né? Porque de nós não temos nada, mas nós recebemos o Espírito Santo, né? Que às vezes eu vejo muitas pessoas falando assim: "Ah, não é porque é você, mas não, o Senhor nos deu, nós precisamos tomar posse disso, né? O Senhor operou através da minha vida, né? Na vida de alguém, foi por causa do Espírito Santo que Ele me deu, e eu aceitei, eu fui, eu fiz, né? Então, assim, nós precisamos ter essa certeza dentro de nós, nós carregamos algo muito precioso, né? Nós carregamos algo muito poderoso, que quando você conversa com alguém, você é o canal que está conversando, mas lá dentro dele já está, o Espírito Santo é quem está fazendo, né? Então, assim, eu acho que nos dias de hoje, assim, o que nós mais precisamos é tomar posse dessa certeza daquilo que nós carregamos, né? Nós carregamos algo muito precioso, né? Que não é nós que vamos falar e convencer as pessoas daquilo, mas é o Espírito Santo, né? Ai, meninas, meu Deus, está muito maravilhoso, muito... Ai, mas vamos deixar para a gente continuar na sexta-feira. E vai ser muito lindo. Vou orar para a Dri estar aqui com a gente sexta de novo. Porque agora eu não quero mais ficar sozinha.
Deus permitindo, eu estarei. Eu também tô ficando assim ansiosa por essas noites. Ô, Senhor, é tão bom, né, gente? É Como é bom. gostoso falar da palavra, como é bom partilhar, como é bom aquilo que o Espírito Santo faz. E assim, é claro, cada uma tem sua estação, seu tempo. Algumas estão começando a entender, outras já entenderam, algumas só precisam romper, algumas ainda estão no processo para depois romper. Cada uma numa estação, mas no mesmo propósito, no mesmo lugar. E nós estamos aqui para ajudar, para aprender junto, né? A gente tem um caminhado num lugar e a gente quer dividir esse lugar com vocês, porque seria muito egoísmo da nossa parte não despejar aquilo que tem sido derramado sobre nossas vidas, sabe? E é muito bom. É muito bom, É, gente. Traz vida, né? Outro dia eu falei pra gente, essas reuniões, né, que a gente faz, traz vida pra gente. Quanto mais a gente fala da palavra, quanto mais a gente aprende, mais a gente ensina, a gente aprende. É uma troca, né? E aí isso traz vida pra gente, porque não existe vida fora dessa vida. Entende? Não existe. Não existe. A gente sobrevive lá. Mas sem viver no propósito, não dá. Não não, dá mais. não Não dá dá para mais. voltar. Verdade. Ai, Dri, muito obrigado por todo É um é, prazer, sim. o teu carinho, por toda a tua dedicação, né, pelo seu tempo de estar aqui com a gente, né, trazendo mais conhecimento, mais ensinamento. É uma bênção. Eu sou muito grata a Deus pela tua vida e que a gente possa ter, né, mais e mais dias de aprendizado assim, porque nós precisamos. Por mais que Sim. às vezes a gente acha, ai, já li, já reli, é uma bênção, é maravilhoso, mas quando você começa a ler com alguém, com a graça do Espírito Santo junto com a gente, outras chaves vão sendo abertas, né? Então, assim, é uma bênção. Muito obrigada. Amém. Menina, Amém. É um prazer, gente. Vou estar aqui sempre. Só não consigo dar conta de ver tudo no grupo. A gente trabalha também fora. Às vezes não dá tempo de. As 2 horas é o horário que às vezes não dá muito certo de entrar, mas eu quero ver se algum dia eu pego. Hoje dava para ter pego um pedacinho, não sabia que tinha durado tanto. uhum, Hoje durou mais, né? O chá da tarde. Eu podia sim, ter pego um pedacinho. Mas, assim, sempre que eu puder estar junto com vocês, no grupo também, meninas, eu estou também à disposição de vocês sempre, para aquilo que precisar, viu? Qualquer palavra, oração, a gente já está nesse propósito, né? Hoje eu não entrei na oração cedo, mas eu não entrei aqui, mas eu estava em oração, amém. né? O Senhor me acordou cedo, já 5h30, e aí eu já estava em oração, só não entrei no grupo, acabei ficando ali no meu quarto mesmo, para não sair dali. Mas a gente está em oração, né? E no mesmo propósito, viu? O coração é o mesmo. Você sabe Amém. disso, minha amiga. Amém. Obrigada, Rodrigo. Meninas, obrigado por vocês terem continuado com a gente até agora. Que Deus abençoe. E é muito maravilhoso isso, e nós vamos aprender muito mais e nós vamos crescer mais no Senhor, né, em sabedoria e graça, e isso vai ser maravilhoso. Amém? Eu vou fazer uma oração para nós terminarmos. Pai, muito obrigado, Senhor. Deus, muito obrigado, Jesus, por ter nos concedido esse momento tão precioso, Senhor, de aprender a tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, por essas chaves que o Senhor nos entregou nessa noite, Senhor, por todo entendimento, Pai. Que essa palavra venha estar ruminando na nossa mente, no nosso coração, Pai. Que nós possamos extrair tudo aquilo que nós possamos, Pai, e trazer para as nossas vidas, e que possamos praticar, Senhor. Que possamos nos encher do Espírito Santo, Pai, e fazer aquilo, Senhor, que o Senhor quer fazer através de nossas vidas. Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Abençoe a cada uma das minhas irmãs, Deus. Guarda elas, cobre elas com teu sangue, Pai. Suas casas, seus casamentos, suas vidas, seus trabalhos, seus filhos, Deus, a sua saúde. Pai, guarda, Pai, tudo aquilo que carrega o nome delas, Pai. Livra de todo mal, todo perigo, todo acidente, Pai. Nos enche de coragem, Deus. Nos enche de ousadia, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser mulheres posicionadas, Pai, cheias
cheias do Espírito Santo, Senhor, para essa geração, Senhor, para esse mundo, Pai, que nós venhamos fazer a diferença na vida das pessoas, Pai. Nós somos chamadas para exalar o bom cheiro de Cristo, Pai. E é isso que nós queremos aprender e ter cada dia convicção, Pai, do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, Pai. Deus, te agradecemos por tudo, Pai. Dá-nos uma boa noite de descanso na Tua paz e no Teu amor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém. Um beijão para vocês. Deus abençoe. Obrigado por estar aqui. E a gente volta sexta-feira, né, com o nosso estudo novamente às 8 horas. É amanhã, 5:30 da manhã. Quem puder, a nossa oração é 30 minutinhos. A gente não fala, não abre nada de voz aqui no Meet. Eu só coloco um louvor ali para a gente ficar ouvindo, e cada uma ora nas suas casas, na cama, no quarto, deitada, em pé, de joelho. Mas o propósito é de estarmos juntas em oração, né? Eu tenho recebido aqui tantos pedidos de oração que eu tenho assim, eu falo do meu Deus, né? Tem tocado muito o meu coração, e quando orarem, apresentem ao Senhor essas vidas, mesmo que, né, tem muitos pedidos que são privados, mas coloquem, né, essas vidas nas mãos do Senhor, que Ele venha fazer um milagre, e Ele sabe o que elas precisam. Tá bom, meninas? Um beijão, Deus abençoe e até sexta-feira. Até. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God, and you'll have every victory. Every victory.